Porque na realidade, né, isso é super interessante, né? Os ambientalistas fizeram um grande favor, né, para regimes democráticos, como a Rússia, na Arábia Saudita, Emirados Árabes, né? Porque eles voltaram a dar poder para esses caras, cara. Entendeu? Hoje, quem comanda o mercado de petróleo voltou a ser a OPEC, OPEP, né? Agora chama OPEP+, mais a Rússia, né? Então a pandemia teve aquela redução, mas rapidamente volta porque os caras seguram a produção. O que os ambientalistas fizeram? Eles demonizaram tanto o combustível fóssil que as grandes petroleiras, há 7 anos, não investem muito em exploração e produção. Então quem hoje controla o mercado, quer dizer, coloca mais petróleo, tira mais petróleo, é a OPEP em particular, a Arábia Saudita, que é a principal produtora de petróleo da OPEP, e a Rússia. Né? Então, e os ambientalistas, quer dizer, a Rússia, lá, o Putin, lá, o sheik lá da Arábia Saudita, deviam acender várias velas todo fim de semana para Greta, né, e outros mais, né, porque eles voltaram a dar poder para essa turma, cara, entendeu? E essa turma está rachando de ganhar dinheiro, né? Você imagina, a Arábia Saudita, que produz 10 milhões de barris por dia, a 90 dólares o barril, faz a conta aí, são 900 milhões de dólares por dia. Então, por isso que o cara comprou o Neymar, vai comprar não sei quem, vai fazer estádio de futebol. Pô, não tem onde colocar o dinheiro. Era onde eu ia chegar, eu nem ia citar isso, mas eu ia chegar. Pô, seja, o cara pode fazer o que ele quiser, pô. Os ambientalistas provocaram essa migração dos jogadores lá para... Exatamente. Quer dizer, o Neymar tá jogando na Arábia Saudita, é culpa da Greta. Então. É culpa da Greta. Não, o Cristiano Ronaldo e outros Benzema, mais, né? Porque agora o cara fazer uma cidade lá, não sei das quantas, porque voltou a dar poder para os caras, entendeu? E foi os ambientalistas que fizeram isso, né? Porque não dá, volto a dizer, se você quer fazer transição energética a sério, você não pode abrir mão de energia. Porque ao tirar a energia do mercado fóssil, isso é básico em economia, lei da oferta e da demanda, né? Se eu caio a oferta, né, e a demanda continua igual, está subindo, o ajuste se dá via preço. E o pior que eu estou fazendo transição energética subsidiando eólica, subsidiando fotovoltaica. Devia ser o contrário, a gente está botando imposto na fóssil e não subsidiando ninguém. Que aí sim eu estou fazendo uma coisa consistente. Subsídio não é consistente, tá certo? Então no Brasil hoje, por exemplo, falando de energia elétrica, o Brasil hoje tem uma coisa super interessante. A gente tem uma energia barata, agora mesmo ficou mais barata, por causa de choveu muito, o reservatório está cheio, e nós temos tarifa de energia elétrica das mais caras do mundo, com contrassenso, né? Por que eu tenho uma energia barata aqui na ponta é tão cara? Subsídios. Você tem uma conta aí, o tal da CDE, e tem uma porrada de subsídios, quem paga o subsídio? Nós, né? E por isso que a tarifa é cara. Então é esse tipo de política que a gente deveria ter coragem de rever, né? Para fazer uma transição de verdade, né? Não é essa transição de oba-oba, né? Como os ambientalistas, na grande maioria, fazem. Você vê agora no Brasil, você tem uma discussão muito louca, né? Para mim, totalmente, que o negócio explora ou não explora a margem equatorial, né? Porra, a margem equatorial, cara, ela tá no tal do arco norte do Brasil, do Rio Grande do Norte a Amapá. Quer dizer, é a área mais pobre do Brasil. Então, a tese ambientalista é o seguinte: vamos preservar a árvore e que se foda quem mora ali, né? Assim, uma pessoa que mora ali mora numa miséria total e vai continuar, porque não pode botar dinheiro ali. Então o petróleo deve ser o contrário, eles vão pegar, não, vamos explorar o petróleo na margem equatorial, o dinheiro do petróleo, o rosto do petróleo nós vamos gerar emprego, gerar mais renda para a população e ao mesmo tempo esse dinheiro do petróleo poderia financiar a tal da transição energética, a preservação da floresta, de maneira, uma política robusta. Agora não, vamos deixar aquela riqueza lá embaixo da terra, quer dizer, você tirou o petróleo aqui na região sudeste, beneficiou principalmente o Rio de Janeiro, o pré-sal está beneficiando São Paulo, Bacia de Campos beneficiou o Espírito Santo. Agora na hora que chega a venda dos caras mais pobres, não pode mais, cara. Entendeu? Então eu acho assim, eu acho assim, não tem essa polarização. Ou faz política ambiental ou explora a margem equatorial. Não, é compatível por fazer as duas coisas. Como é que se faz, então, Adriano, as duas coisas? Se faz assim, cara. Primeiro que hoje explorar petróleo é uma atividade, tem risco ambiental? Acho que tem risco ambiental, mas tem muito menos que tinha no passado, principalmente depois daquele acidente grave lá no Macondo, né? Então você hoje, para você ver, o pré-sal brasileiro, toda a exploração Bacia de Campos, nunca teve acidente, cara. Teve um vazamentozinho ali, mas coisas de tamanho grande não teve. A Petrobras é craque nisso. A Petrobras é o número 1 do mundo em explorar petróleo no mar. Então você hoje, quer dizer, hoje
se você é uma empresa de petróleo, seja a Petrobras, seja a Shell, seja a BP, qualquer uma, cometer um acidente grave ambiental, acaba a empresa, pô. Acaba a empresa, a ação vai valer zero. Então, hoje, quem tem muita preocupação em cometer acidentes são exatamente as petroleiras. Que elas sabem, pô, a BP quase foi pro saco naquele acidente lá, entendeu? Então, a gente, assim, tem segurança tecnológica hoje, entendeu? E volto a dizer, é uma riqueza, você vai abrir mão de royalties fantásticos que você tem no Brasil hoje, aquele negócio lá. Acho que não tem sentido você ver na frente eu brinco assim, tem uma Amapá, né? Aí tem uma rua, depois tem a Guiana, né? Aí, pô, lá na Guiana, os caras, pô, a ExxonMobil já descobriu, só a Exxon, 5 bilhões de barris de reserva, acho que deve ter uns 10 bilhões de barris de reserva lá. Para ter uma ideia, o pré-sal é 14 bilhões. Nossa. Os caras já estão produzindo 400 mil barris por dia. São 10 bi o que tem na Guiana. Da Guiana. E o é o seguinte, são reservas que podem virar barril, né? Porque tem a reserva provável e a reserva que você pode transformar em barril. Então, o pré-sal, uns 14 bilhões de barris, a Guiana, uns 10 bilhões de barris. Então, aquilo ali está transformando. A Guiana, o PIB da Guiana no passado, 2022, cresceu mais de 30%. Entendeu? Então, assim, agora o Suriname está fazendo também a mesma coisa, né? E por que a gente no Brasil não vai fazer? Até eu brinco assim daqui a pouco, né? Quando for explorar Amapá, o pessoal não vai descobrir, porque a Guiana, lá, quem está na Guiana já botou um canudinho lá, faz horizontal e chupa o petróleo do lado de cá, entendeu? Pô, assim, então para mim é surreal isso, entendeu? Assim, mas a gente já tem essa história do meio ambiente nos governos do PT, elas sempre são recorrentes, né? Para quem não se lembra, o primeiro Lula, a briga da então ministra Marina Silva, que é a atual ministra do Meio Ambiente, era a ministra do Meio Ambiente na época, com a então ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff. Elas brigaram, não foi por causa de petróleo, foi por causa de hidrelétrica. Em particular, Belo Monte. Né? Porque a Marina não queria fazer Belo Monte e a Dilma queria fazer Belo Monte. Acabou que a Dilma ganhou a discussão e a Marina foi embora. Né? Não estou dizendo que vai acontecer isso agora, mas você quer recorrente, né? Um ambientalismo atrasado, na minha opinião. Né? Belo Monte, por exemplo, é uma obra que poderia ter sido muito melhor se você não tivesse essa restrição de não só fazer reservatório a fio d'água. Né? O que é reservatório a fio d'água? Quando você faz uma cisterna, né, que você só gera energia quando chove, você não guarda, não armazena a água. Né? E a Marina fez esse favor para os brasileiros de proibir usina com reservatório. Né? Então, assim, você pode lá, Santo Antônio, geral, lá no Acre, você poderia ter feito hidrovias, mas não. Aí, quando chove pra caramba, você alaga as cidades em volta. Quando não chove, não tem energia. Então, é genial, mas isso entendeu? A cabeça dos caras. Mas, enfim. Mas agora nós estamos tendo outro embate, só quer dizer que dessa vez é o petróleo que está na mesa. Eu acho, né, na minha opinião, posso estar errado, que nesse caso o presidente Lula ele é muito pragmático. Né? Então ele vai ser o árbitro, ele que vai dar a decisão final, porque é assim nos governos dele, né? Ele tem essa característica. Eu acho que no final do dia vai explorar a margem equatorial, entendeu? Porque não dá para imaginar que não vai ser feito isso. Qual o tamanho da reserva brasileira que pode ter ali? A gente tem alguma ideia? A ideia é que você tenha, a ideia assim, quer dizer, petróleo, né, cara, você só sabe mesmo quando fura, né? Por isso tem um risco de... O GX que eu digo. Então, agora, hoje você tem muita técnica de sísmica, né, para você já não tomar tanto risco de furar e não achar petróleo. Então, a ideia é que você tem ali, você deve ter ali com uma coisa, um pré-sal próximo a um pré-sal. Entendeu? Então, só na área brasileira? Na área brasileira. Porque você está vendo o que está acontecendo na Guiana, no Suriname, e também do outro lado do mar, na África, né? Também ali, na mesma, que é a margem equatorial, né? Tem o Equador, né? Por isso que é a margem equatorial, pô. Sim. E a margem equatorial não termina no Brasil, vai lá para a África também, né? Então, na margem equatorial africana, também está acontecendo grandes descobertas de óleo. O quê? Sério que você acabou de ver um vídeo do Market Makers e não está inscrito no canal? O que custa se inscrever, deixar um like e apertar o botão do sininho para receber uma notificação toda vez que a gente publicar um conteúdo novo? Além disso, você treina o algoritmo do YouTube para levar esse conteúdo para mais pessoas interessadas em finanças. Então, faz a presa e deixa o seu inscreva-se aqui.